Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de segunda-feira, começando uma semana de trabalhos, depois de um domingo abençoadíssimo. Deus esteve conosco e agora estamos dando continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos planejamentos, pensando e orando sobre a flexibilização, como retornar aos cultos. Deus está nos orientando e, por certo, no momento certo, estaremos tomando também a decisão aprovada por Deus e que visa o bem-estar de toda a igreja e de todo o povo de Deus. Nesta manhã, amados, eu gostaria de falar sobre a necessidade de nós vencermos a amargura, um sentimento tão comum e tão presente, especialmente nos relacionamentos, quando duradouros e pessoas muito tempo, e estresse, ansiedade. E numa quarentena como esta, por exemplo, é normal aflorar sentimentos antigos e isso trazer prejuízos aos nossos relacionamentos. E eu gostaria de, nesta manhã, conversar um pouquinho com você sobre a necessidade da gente se livrar da amargura. Ela não ajuda em nada, pelo contrário, ela só atrapalha. O escritor aos Hebreus, no finalzinho do livro da carta, capítulo 12, versículo 15, ele fala sobre esse assunto e diz: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, de acordo com o escritor aos Hebreus, a amargura, quando alimentada no nosso coração, ela pode prejudicar muitas pessoas. Nós temos um exemplo na Bíblia, um personagem chamado José, que ele nos ensina lições preciosas com a sua atitude em relação à amargura, em relação ao seu relacionamento com os seus irmãos e como ele lidou com essa questão. A Bíblia diz que José, em momento algum, pôs dúvida na soberania de Deus. Então, diante de todo o sofrimento, diante de toda a perseguição que seus irmãos impuseram sobre ele, ao invés de ele alimentar a amargura, ficar se sentindo magoado, ferido, perseguido, a Bíblia diz que em momento algum ele pôs dúvidas na soberania de Deus. Ele sempre soube que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era da vontade de Deus, era plano de Deus, e portanto ele não permitiria que a atitude dos seus irmãos prejudicasse o seu relacionamento com Deus e muito menos com os seus irmãos. Também uma outra atitude de José que eu acho muito bonito é que ele não remoía mágoas. Ele não alimentou a mágoa. Quando ele pôde, se vingar de seus irmãos, ele não fez, ele não deixou que a mágoa criasse raízes. Então, quando seus irmãos fizeram o mal a ele, na verdade, ele buscava no Senhor encontrar a paz, a orientação do Espírito Santo, para que ele pudesse, então, vencer aquele momento. E ele diz que fazendo-me esquecer dos meus sofrimentos na casa de meus pais. Então, o próprio Deus, disse José, fez com que ele se esquecesse do sofrimento, que ele teve lá na casa do seu pai e depois também lá no Egito como escravo. Também José, ele nunca permitiu que o ressentimento criasse raízes, aquele ressentimento. Ele tinha motivos para se ressentir, ele tinha motivo para ficar entristecido com seus irmãos, ele tinha motivos para agir de maneira diferente daquela mansidão que ele demonstrou, mas ele não permitiu que o ressentimento criasse raiz. O ressentimento estava lá, as lembranças tristes estavam lá, a mágoa estava lá, mas ele não permitiu que isso criasse raízes, porque se criasse raízes, depois podia crescer, formar uma árvore, e o fruto da amargura é, sem dúvida, a vingança. Então, José não permitiu que o ressentimento criasse raízes. A gente precisa se livrar de maus ressentimentos, até que sejam verdadeiros, até mesmo que você tenha motivos para isso, vamos nos livrar desse ressentimento, ele não ajuda nada. José também, ele nunca se mostrou vingativo. Nunca a vingança ocupou um lugar na mente de José. Quando ele pôde se vingar, ele não se vingou. Estava no seu direito, repreender os seus irmãos, chamar e prendê-los, se vingar, mas ele não fez. Às vezes nós ficamos esperando uma oportunidade
para nos vingarmos daquela pessoa. Aquela palavra que você diz, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou jogar na cara dele. Às vezes é da esposa, do esposo, dos filhos, das filhas, dos irmãos, mas José nunca fez isso. Ele nunca se mostrou vingativo, porque a vingança, nós sabemos, ela não nos leva a lugar algum. Mas também José não permitiu que o seu passado afetasse o seu futuro. O seu passado não era nada agradável. Tudo aquilo que aconteceu com ele na sua vida, perseguição, vendido como escravo, sofreu tremendamente. Mas ele não permitiu que o passado, que as lembranças do passado afetassem o seu futuro. O seu futuro estava nas mãos do Senhor. Ele ia depender do Senhor, ele ia agradecer a Deus, ele ia louvar a Deus. E nós vemos essa atitude em José até a hora da sua morte. Então, quando chega no finalzinho da sua vida, a Bíblia diz que José abençoou aqueles que o magoaram, né? Então, ele não guardou ressentimento, ele perdoou os seus irmãos, ele acabou abençoando aqueles que causaram mágoa no seu coração. Então, essa é uma atitude para bons relacionamentos. Numa quarentena como essa, nós precisamos nos livrar completamente de qualquer emoção, de qualquer sentimento ruim, de qualquer atitude que venha atrapalhar a nossa vida dentro da nossa casa, com os nossos irmãos, com a nossa família. E uma delas é se livrar da amargura, se livrar da mágoa. Vamos aprender com José essa lição maravilhosa e vamos crescer. Não vamos permitir que raízes de amargura atrapalhem o nosso relacionamento e venha prejudicar a nossa vida dentro da nossa casa. Tenha um bom dia, busque no Senhor orientações para que você possa vencer todas as fraquezas desse momento e colocar nas mãos do Senhor o direito de julgar. Quanto a nós, vamos perdoar sempre para que o nosso dia seja também um dia cheio de possibilidade de crescimento espiritual para nós e para aqueles com os quais nos relacionamos. Um bom dia, que Deus abençoe.